¿Crees que perteneces aqui? Las palavras hirieron más que el café derramado que empapó su camisa. El líquido marrom corria em riachuelos, goteando por sua manga. Se quedou paralisado, com el pecho oprimido y los ojos ardiendo. No por el calor, sino por el veneno que se escondia tras la sonrisa burlona del piloto. Passageiro tosió nervioso, outros sussurraban incômodos, nadie intervino. El piloto se inclinou hacia él, com voz baixa pero cortante como cochilo. Ni siquiera deveria estar em este avião. Señalou com la mano hacia el pasilo, com os dedos apontando como mazo. La amenaza era silenciosa, pero absoluta. Apretou os punhos, aferrando-se à la tela úmida, saboreando el amargo sabor de la humilhação. Uma mulher detrás de él murmurou, no lo hizo a propósito, eso espero. Pero las palavras se perdieron en la tensión. Outro passageiro lo mirava fijamente, com el senho fruncido y los lábios apretados, esperando, desejando que algo sucediera pero paralisado por el miedo a empeorar las coisas. La risa del piloto, fuerte y burlona, estaló. Mira-te, aí parado, goteando café como se fueras no céu una broma. Le estampou la taza contra el pecho, haciéndolo retroceder paso. El cinturón de seguridad crujió ao recuperar el equilibrio. La multitud se estremeció. Todas las miradas seguían la escena, pero nadie se movia. El poder flotava em el aire sofocante pesado. Tragou saliva. La rabia lhe queimava tras la mandíbula, tras la garganta. Queria gritar, golpear, borrar-lhe essa sonrisa burlona de la cara ao piloto, pero el silencio de la cabina era uma jaula. Su voz se quebrou quando por fim habló. Senhor, usted no tiene derecho a. Cala-te, la ordem lo atravessou como hielo. Todas las miradas se volvieron, los sussurros cesaron. Las palavras se lhe atragantaron. El piloto se erguió, su sonrisa se ensanchou, com la mano aún em alto, amenazadora. La dominancia se reflejava em sua postura, gravada em la leve sonrisa que lhe descia ao mundo. Aqui no tienes poder. Uma lata de refresco se tambaleava ao borde de la bandeja plegable. Alguém la empujou com la rodila. Se caiu, resonando contra el suelo metálico. Ruído seco, pero nada rompió la barreira invisível. Lhe picaban las manos, los dedos lhe temblaban, desejando, necessitando hacer algo. La energia em la cabina vibrava, tensa, elétrica, esperando uma liberação que nunca legaba. Bajou la mirada a la camisa manchada de café, luego ao rosto del piloto. Cada segundo se alargava, uma punzada de emoção. Humilhação, ira, incredulidade y destello de valentia chocaban em seu interior. Queria mover-se, recuperar sua dignidade, pero la mirada del piloto lhe descia lo contrário. Não havia escapatoria, ni aliado a Solo el derrame, las burlas y el juicio silencioso de uma docena de desconhecidos que temiam ao bando equivocado de la autoridade. Entonces, como se ao mundo inteiro contuviera la respiração, teléfono sonou em algum lugar, sonido tenue y cotidiano, pero se sentiu como disparo de salida. La atenção del piloto se desviou. El momento se resquebrajou, la tensión era palpable. Todo pendia de hilo. La humilhação a ponto de estalar, la ira contenida y la multitud silenciosa, sem saber se eram testigos ou prisioneiros. El hombre apretou la mandíbula, não se movió, não habló, pero em seu interior se gestava uma tormenta. Em algum lugar profundo, la primeira chispa de la venganza se havia encendido. La cabina permaneceu imóvel, pero el aire vibrava com uma silenciosa amenaza. Sussurros se deslizaban por los pasillos, cautelosos, dubitativos, como chispas sobre esca seca. Todos observaban, pero nadie se movia. El pecho del hombre negro subia y bajaba lentamente, cada respiração medida, controlada, como se pudiera aferrar-se a la tormenta de juicios que se cernia sobre él. Niño tirou de la manga de sua madre, haciendo uma pergunta que quedou sem resposta. Las miradas se escudrinharam, buscando alguma señal, indício de lo que era aceptável de quem intervendria. Pero la sonrisa burlona del piloto flotava em el aire como humo, venenosa, omnipresente. El zumbido de los motores se convirtió em murmúrio de fundo que aumentava a tensão, recordatorio constante de que em esse tubo de metal não havia escapatoria. Flexionou os dedos contra a tela manchada de café. Cada músculo lhe apremiava por actuar, por usar la voz, por exigir reconhecimento. Pero cada mirada, cada paso arrastrado lhe recordava as probabilidades. Nadie se arriesgaria por él. El silencio mismo se convirtió em arma, oprimiendo-lhe os ombros, envolviendo-lhe el pecho. Uma azafata passou haciendo ruído com sua bandeja, fingindo não ver nada. Pero el captou destello em seus olhos. Uma mirada fugaz y desprevenida que quase parecia compaixão, rapidamente dissimulada por la neutralidade profissional.
Pasó de largo, sus pasos huecos contra el suelo de la cabina. Esa pequeña vacilación dolió más que cualquier insulto del piloto. Incluso la más mínima chispa de empatia se sintió ahogada por el silencio opresivo. Los susurros se convirtieron en murmullos, estos en juicios, tácitos pero elocuentes, cuestiones de carácter, cuestiones de valía. Estaba exagerando, lo había provocado él. El peso de las suposiciones ajenas lo abrumaba, cada una invisible pero aplastante, haciéndolo encogerse mientras su rabia se consumía. El piloto se reclinou com os braços cruzados, recorriendo a cabina com a mirada, como se fuera suya. Cada movimento de cabeça, cada risa nerviosa reforçava a jerarquia. A multitud se havia quedado paralisada, em esa parálisis, el hombre compreendió a crueldade del poder. Não era solo lo que el piloto havia hecho, sino lo que todos permitiam com su silencio. Miró brevemente por la ventana, observando las nubes pasar, fugaz escape de la prisión. Pero el momento se rompió quando outro passageiro tosió, esta vez mais fuerte, com os olhos muito abertos, como se atreviera a romper el silencio. La mirada del piloto se dirigiu de imediato hacia elos, la de depredador que lhe recuerda a sua presa que não tolerará ninguna rebeldia. Apretou la mandíbula, rechinando os dientes. La mancha de café já estava fria, pero el calor em seu pecho seguia aí. El silencio de la multitud era mais pesado que qualquer insulto, mais brutal que el empujón, mais punitivo que la sonrisa burlona. Cada segundo se alargava, la tensión se acumulava como resorte a ponto de estalar. Em algum rincón, la pantalla de teléfono brilhava. Uma mano se cernia sobre ela, insegura, temblorosa. Destello de rebeldia parpadeou, pero la vacilación lo contuvo. El piloto não notou nada, absorto em sua arrogância. Pero esa pequena frágil chispa, el potencial de ser descoberto, pendia como uma amenaza, silenciosa pero letal. Se reclinou ligeiramente em seu asiento, observando a cabina, la tormenta de juicios miedo que lo envolvia. Cada rostro contava uma história, confusão, culpa, cobardia, fascinação. Em esse silencio compreendió a verdade, la batalha não era solo contra el piloto. Era contra el mundo que lhe permitia sentir-se pequeno, impotente solo. La tensión no cesó, solo aumentou, esperando, enroscando-se, lista para a primeira chispa que incendiera infierno. Finalmente habló com voz baixa pero firme. Não puedes tratar-me assim, no aqui, no delante de todos. La sonrisa del piloto se dibujou fugazmente, quase divertida. Ah, sim. Quem me lo vai impedir? Su tono era cortante, incisivo, desafiando a qualquer que lo desafiara. Sí, dijo el hombre, ahora mais alto, deixando escapar las palavras que se desbordaban de su autocontrol. Las cabeças se volvieron, algunos pasajeros jadearam em voz baixa, outros abrieron mucho los ojos, pero la maioria permaneció imóvel. El silencio de la multitud se hizo mais pesado que nunca. El piloto soltou uma carcajada corta cruel. Tu, detener-me, mira-te, café derramado temblando como uma olla, este es mi avión, mis reglas, tus palavras não valem nada. Volvió a clavar-lhe el dedo em el pecho, esta vez com mais força, el aguijón de la autoridade caiu como uma bofetada. Nada, repetiu, apretando os dientes, não soy nada. Tu hizo uma pausa, observando la cabanha, te vas a arrepentir. La tensión se palpaba em la cabina. Par de passageiros se movieron incômodos, fingindo não escuchar. Uma mulher lhe sussurrou ao ouído a su marido, lamamos a alguém. Apenas terminou de hablar, la mirada fulminante del piloto la silenciou, uma silenciosa demonstração de poder. La azafata se acercou com cautela, porta-papeles em mano, mirando alternativamente a luz dos hombres. Senhor, por favor, calme-se, dijo em voz baixa. Não queremos que esto vá a mais. El piloto la despediu com gesto. Estou bem, este drama não é nada. Sua voz ressonou em la cabina, desdém deliberado hacia qualquer sentimento humano a seu alrededor. El hombre apretou a mandíbula, mantener la compostura era uma lucha constante, el sudor lhe perlaba las sienes. Volvió a mirar a los pasajeros. Algunos evitaban el contacto visual, outros apenas disimulaban su fascinación. Entonces habló, esta vez com voz mais suave, quase inaudible, pero cortante como el cristal. Cris que eres intocable porque la gente tiene demasiado miedo para hablar. És tu error, el piloto entrecerrou os olhos. Cuidado com tu tono. Teléfono se iluminou em meio de la fila. Passageiro lo apontou discretamente hacia adelante, gravando. El piloto lo notou dirigiu a mirada hacia el dispositivo, com atisbo de inquietude em el rostro.
Era um detalhe minúsculo, quase imperceptível, pero suficiente para resquebrajar a perfeita máscara de domínio que portava. O homem deu um passo ao frente com cautela, mantendo a voz tranquila pero firme. Se nadie mais lo hace, lo haré eu, alguém tiene que hacer-se responsável de esto, de lo que hiciste. Os murmulhos começaram a crescer. La tensión se estendió como uma tormenta por la cabina. Alguns rostros delataban culpa, outros miedo, outros curiosidade. O piloto se puso rígido observando a sala, dando-se conta de que a situação havia cambiado, ligeiramente, pero de forma inegável. Cris que has ganado. Sigue sendo solo um homem em uma habitação lena de desconhecidos, espetou o piloto, acercando-se y haciendo que sua presença se hiciera notar. Quizás, dijo, sosteniendo a mirada del piloto, pero a veces solo homem basta para que todos vean la verdade. La cabina contuvo la respiração. Leve temblor de duda apareceu em la sonrisa del piloto. La tormenta que havia estado gestando-se em seu interior durante minutos, horas, talvez anos, começava a desatar-se. Y por primeira vez, la multitud no guardava completo silêncio. Las miradas se movieron, los susurros se hicieron más fuertes y una chispa de rebeldia empezó a encender la tensión que los había asfixiado a todos. El piloto se recostó, com las manos tras la nuca, fingiendo relajar-se. La sonrisa burlona seguia aí, pero se havia suavizado lo justo para mostrar fisuras. Se aclarou la garganta, forzando uma calma fingida. Bien, vamos acalmar-nos, dijo com voz cortante quase quebradiza. O homem permaneceu sentado, com o pecho oprimido, pero sua respiração se hizo mais lenta. Cada mirada ao redor de la cabina lo confirmava. Os passageiros já não estavam completamente hechizados por el piloto. Se oíam sussurros, rápidos y apagados, que oscilaban entre la curiosidade y la cautela. Incluso la tripulação lo mirava de forma distinta agora, com sutiles gestos de reconhecimento ocultos tras suas máscaras profissionais. Alguns passageiros exalaram, como se a tensão se hubiera dissipado pouco, pero o alivio foi efímero. La camisa manchada de café aún se lhe pegava, recordatorio silencioso de la humilhação anterior. Sin embargo, havia uma estranha fortaleza em la forma em que enderezou os ombros, uma silenciosa declaração de que não se desvaneceria entre las sombras del miedo. O piloto lo escrutou com la mirada, calculando. Eres audaz, dijo lentamente, quase com admiração, aunque aún se percebia veneno em seu tono. E visto a mucha gente derrumbar-se, pero tu persistes. Interessante. La persistência nos valentia, respondió el homem com voz tranquila pero firme. E saber que la verdade está de tu lado. Se hizo silencio sepulcral. Las palavras não foram fuertes, pero resonaram como sutil terremoto em el delicado equilíbrio de la cabina. La sonrisa del piloto se crispó, vacilando por instante, y los passageiros lo notaron. La dinâmica havia cambiado, aunque fuera levemente. El opresor já não ostentava el control absoluto. Uma azafata passou de nuevo, com seu porta-papeles em la mano, mirando nerviosamente de lado a outro. Esta vez, seus passos eram mais rápidos, sua postura mais erguida. La autoridade havia cambiado sutilmente. Incluso os pequenos gestos tinham peso. O poder havia empezado a inclinar-se, aunque ninguno de los dos lo reconociera abertamente. La mirada del homem recorrió la cabina. Viu leves assentimentos, breves miradas de compreensão, tenus destellos de solidariedade. Não era algo evidente ni lamativo, pero existia. Sentiu el cambio, quase imperceptível, y lo fortaleció, lo endureció. El piloto se aclarou la garganta, com la voz mais aguda, intentando recuperar el control. Não creas que esto cambia nada. Sigues estando, hizo uma pausa com a frustração reflejada em seu rostro em mi mundo. Quizás, dijo el homem, sin apartar la mirada del piloto. Pero el mundo vi mais de lo que cris. Y a veces la verdade não necessita gritar para ser escuchada. Los sussurros volvieron a recorrer la cabanha, pero ahora eram distintos. Ya no solo miedo. La curiosidade se mesclava com uma incipiente sensação de justicia. La tensión era palpável, pero mais silenciosa, como resorte a ponto de estalar. Todos esperaban, conteniendo la respiração, presintiendo la tormenta bajo la frágil calma. Las manos del piloto temblaron ligeiramente ao alcançar sua taza de café. La apretó com mais fuerza de la necesaria, com los nudillos blancos. Intentou disimular-lo, pero la microexpresión, la leve tensión ao redor de los ojos, la sonrisa vacilante era visível. Já não tinha o control total, y dar-se conta de elo lhe dolió. El homem inhalou profundamente com calma, com parsimonia. La mancha de café já não lhe queimava tanto como antes.
La humilhación seguía ahí, sí, pero se había atenuado con este nuevo y silencioso cambio. Una sutil tensión persistia, una calma incômoda. La primera batalla no se había ganado, pero las primeras grietas habían aparecido en la armadura de la dominación. Y en ese momento tenso, Y suspendido, ambos hombres, Y todos los demás, sabían que esto no había terminado. Ni mucho menos. La tensión en la cabina era palpable, todas las miradas iban del piloto ao hombre. De pronto una voz tenue se abrió a paso. Desculpe, senhor. Perguntou una azafata, com la carpeta temblando ligeiramente entre las manos. Há algo que deveria saber. La sonrisa del piloto se desvaneció. Se erguió, entrecerrando os olhos. De que estás hablando? Su tono era cortante, defensivo, quase frágil. La azafata dudou, respirando hondo como se sopesara el riesgo. Eu revisei seu expediente antes del vuelo. Há informe de incidentes. Quejas por mala conducta, comportamento inapropriado hacia los passageiros. Digeron se interrompió, mirando a seu alrededor. Es grave. La empresa tiene que saberlo. Los olhos del hombre se alzaram bruscamente, la incredulidade momentaneamente reemplazada por destello de esperança. El silencio a seu alrededor se hizo mais denso, pero la postura del piloto cambió, apenas perceptivelmente. Leve tic de inquietude cruzou sua mandíbula. La autoridade, antes inquebrantável, se resquebrajava. Que é informe de incidente? La voz del piloto se elevou, agora tensa por el pânico. La sonrisa burlona havia desaparecido, reemplazada por la compostura forzada y apresurada de quem se encontra acorralado. Eso no viene ao caso. No sabes de lo que hablas. Passageiro sussurrou, quase em sussurro, será cierto? Outros se inclinaram discretamente. La tensión en la cabina era palpable. Las miradas se moviam inquietas, los teléfonos cambiaban de lugar em los regazos, las pequeñas câmaras estaban listas para disparar. O momento de domínio em el que el piloto confiaba se desvanecia. El hombre permaneceu sentado, com la mandíbula apretada y el corazón acelerado. Não esperava ni uma lágrima, mucho menos atisbo de responsabilidade. Pero agora, la balança havia começado a inclinar-se de forma sutil, quase imperceptível. Lo sentiu. Uma silenciosa reivindicação que se gestava bajo la superfície de la humilhação. La mirada del piloto recorrió la cabina, desesperada, furiosa, intentando recuperar algo de controle. No sé de que hablan, e volado cientos de vezes sem problemas. Suas palavras sonaram huecas, sua autoridade ao descoberto. La multitud lo percibió, murmurando ahora mais alto, la curiosidade transformada em juízo. La azafata se acercou paso mais. Senhor, el informe no es menor, hubo varias quejas, este comportamento no es nuevo. Su voz, ahora firme, tinha peso. La sutil tensión en la cabina se tornou eléctrica, uma carga palpável que oprimia os ombros de todos. La mente del hombre se acelerou. Se deu conta de que agora la ventaja estava sutilmente de seu lado. Não necessitava gritar. Não necessitava actuar com violência. La verdade tinha seu próprio poder. El dominio del piloto dependia por completo de la percepção, y ahora la percepção havia começado a cambiar, lo suficiente como para resquebrajar la ilusão. El piloto apretou com fuerza los reposabrazos, com los nudillos blancos y el pecho oprimido. Por instante, parecia humano, simple hombre sin su sonrisa burlona, expuesto ante desconocidos, luchando por recuperar la compostura. Los murmulhos cresceram, mientras los teléfonos registraban discretamente la tensión. Sussurros mesclando-se com uma curiosidade apenas contenida. La cabina, antes paralisada por el miedo, agora vibrava com os primeiros indícios de uma possível responsabilidade. El hombre se reclinou ligeiramente, com el pecho agitado, pero sereno. Não se sentia triunfante, aún no pero lo presentia, la situação havia empezado a cambiar. La chispa de la justicia se havia encendido, pequena pero inegável. Y en los olhos de los passageiros viu reflejo. Reconhecimento, aceptação y los silenciosos indícios de valentia moral. La sonrisa de suficiência del piloto havia desaparecido por completo, substituída por algo frágil, defensivo, humano. Y por primeira vez, parecia inseguro del suelo que pisava. La tormenta estava lejos de haber terminado, pero já havia aparecido la primeira grieta. La cabina parecia encoger-se a seu alrededor, bajo el peso de todas las miradas. Los sussurros se haviam intensificado, pero não eram consuelo, sino juízo, especulação, curiosidade. Todos observavam, pero nadie intervenia. Se sentia completamente exposto, no solo ante el piloto, sino ante el mundo confinado entre essas paredes.
Se deixou cair ligeiramente em el asiento, apretando las manos sobre el regazo. La mancha de café seguia aí, um recordatório frio y úmido de la humilhação sofrida. Pero agora se sentia mais pesada, simbólica, uma señal de vulnerabilidade ante desconhecidos. La ira hervia fuego lento, pero se mesclava com el agotamiento, la frustração y una profunda y dolorosa soledad. Uma madre ajustou el cinturão de seguridade de su hijo, evitando su mirada. Homem em la fila de adelante se movió nervioso, sussurrando algo a sua acompanhante. Cada rostro reflejava a mesma incômoda verdade. Estava solo, vulnerável emocionalmente y bajo la atenta mirada de uma docena de testigos silenciosos. El piloto lo observou. La sonrisa burlona havia desaparecido, reemplazada por uma irritação apenas dissimulada. El poder de la arrogancia havia diminuído, pero el peso de la humilhação permanecia. Se lhe aderia como uma segunda piel. Podia sentir como cada segundo se alargava interminavelmente, cada latido um tambor de aislamento. Cerrou os olhos instante, intentando tranquilizar-se. Lhe exaltaram os recuerdos, ocasiões passadas em las que lo haviam ignorado, desestimado ou atacado simplesmente por ser quem era. La repetição de la injusticia lhe pesava. El aire de la cabina se sentia denso, quase viscoso, como se el espacio mesmo conspirara para intensificar sua sensação de estar atrapado. Passageiro cercano sussurrou. No es justo, pero suas palavras no lhe legaram. O talvez sí, pero solo como débil eco contra el rugido de humilhação em sua mente. Queria hablar, gritar, liberar-se de la jaula interior, pero el peso social del lugar era demasiado opressivo. Lhe temblaban ligeiramente las manos. Tirou de la tela mojada de sua camisa, gesto inútil de control. La ira lo invadiu, rápida y abrasadora, pero chocou com el agotamiento. Las lágrimas amenazaban com brotar, pero no legaram a cair. Vulnerabilidade y rabia coexistiam, uma mescla explosiva que não podia controlar. El piloto se recostou, observando em silêncio com la mirada fija. Havia perdido parte de sua autoridade, pero havia triunfado em soledade. El homem estava solo, cargando com el peso de la humilhação sem aliados ni ajuda. Aquela dominação silenciosa, a capacidade de fazer sentir pequeno alguém aparentando moderação, era quase tão cruel como el empujão, el insulto, el propio café. Inhalou profundamente y luego exhalou. Concentração, fuerza, supervivencia. Se recordou a si mesmo que el aislamento era temporal, pero el dolor de sentir-se visto e invisível à la vez, humilhado e impotente, era punzante. La tormenta em seu interior crescia, invisível para o mundo que lo rodeava, enroscando-se como resorte. Abriu os olhos y volvió a recorrer la cabina com la mirada. Los rostros já não lhe devolviam la mirada como antes. Alguns mostravam curiosidade, outros culpa, outros reticência. Ninguno lhe oferecia consuelo. Pero em esse vazio de apoio, uma semilla havia começado a germinar. Algo silencioso, intacto, esperando a primeira oportunidade para contra-atacar, para recuperar a dignidade, para cambiar el rumbo. El homem inhalou profundamente, seu pecho elevando-se lentamente. El colapso emocional não havia terminado del todo, pero havia dado paso a uma determinação cruda y latente. Y em algum lugar baixo ao peso del aislamento, uma chispa de rebeldia começou a arder, tenue pero imparável. Pitido tenue ressonou desde o centro de la cabina. La pantalla del móvel de passageiro brilhou brevemente. Luego se iluminou lo justo para que la câmera captara el empujão que el piloto havia propinado. El piloto se deu conta demasiado tarde. Seus olhos se dirigiram ao dispositivo y el pânico se reflejou em seu rosto como escalofrio. Que estás haciendo? Espetou com voz tensa y los dedos temblorosos. La sonrisa arrogante de antes havia desaparecido, reemplazada por algo crudo, vulnerável e desprevenido. Estendió la mano, pero esta se quedou congelada em el aire mientras la grabação continuava, capturando cada detalhe, cada indiscreção. El homem sentiu uma punzada de satisfação, aguda y fugaz. Aún não era alivio, aún não era triunfo, pero a vantagem estava presente. Las miradas de todos os passageiros se desviaram sutilmente hacia la pantalla. Los murmulhos cresceram, entretejidos com curiosidade y juicio, y la tensión se hizo palpable en la cabina. El control del piloto se lhe escapava mais rápido de lo que él mesmo se dava cuenta. Apágalo, espetou com la voz quebrada, pero já não tinha autoridade. Los teléfonos parpadeaban como pequenos sentinelas entre las filas, destellos sutiles de responsabilidade.
La sala vibrava com la consciência coletiva de que el poder já não era unilateral. Uma azafata se acercou, com destello de valentia em los olhos. Senhor, necessitamos que se calme. Este vídeo será revisado por la empresa. Las palavras impactarão como mazazo. La postura del piloto se tensó, su fachada de dominio se resquebrajou aún mais. Su pecho subia bajaba com rapidez. La máscara de confiança havia caído ao descoberto. El hombre apretou la mandíbula. Su pecho se elevou lentamente, su respiração pausada, cada palavra calculada internamente. Não havia necessitado gritar nem arremeter. El mundo havia empezado a percatar-se de la injusticia. La evidencia, la prueba de la mala conducta, era a hora inegável. Silencio se apoderou de la cabina mientras el piloto la recorria com la mirada, dando-se conta de que cada persona agora tinha a oportunidade de presenciar la verdade. Sua arrogância, el escudo antes impenetrável, havia desaparecido. Los sussurros se convertiram em murmúrios, estos em miradas inquisitivas. Alguns passageiros se inclinaram ligeiramente hacia adelante, atraídos por la fuerza magnética de la responsabilidade. El cambio era palpável. El hombre deixou escapar leve suspiro. No sonrió, no se regodeou, pero destello de esperança brilhou em seu rosto. La situação havia cambiado. La autoridade que lo havia humilhado tão profundamente agora temblava. El piloto apretou com fuerza los reposabrazos, com los nudilos blancos. Seus olhos se moviam inquietos, seus lábios apretados, sentia que perdia o controle por completo. Esto não significa nada, balbuceou com voz baixa, pero cada sílaba delatava seu pânico. La mirada del hombre recorrió la cabina. Cada gravação, cada mirada, cada sussurro era jurado silencioso que presenciava a caída de alguém que havia abusado del poder com ligereza. Em esa habitação de observadores silenciosos, el hombre compreendió por fim el poder de la verdade. La mais mínima chispa, teléfono, testigo, podia desencadenar el ajuste de contas que minutos antes parecia impossível. La sonrisa arrogante del piloto havia desaparecido, reemplazada por medo uma incertidumbre absolutos. El cambio era total, la autoridade já não lhe pertenecia. Mientras murmúrios de incredulidade, juicio recorriam la cabina. El hombre sentiu surgir em seu interior uma fuerza silenciosa e inquebrantável. La tormenta aún não havia terminado, pero el primeiro raio já havia caído. La fachada del piloto se havia resquebrajado a seu paso, algo imparável havia começado a gestar-se. La cabina estava eletrificada. Cada sussurro, hilo que lhe arrebatava o equilíbrio ao piloto. Lhe temblaban las manos mientras se aferraba a los reposabrazos, intentando aferrar-se a la posição, intentando recuperar el controle que se lhe havia escapado como arena entre los dedos. Pero el mundo a seu alrededor havia cambiado. El hombre se inclinou ligeiramente hacia adelante, elevando el pecho lentamente, tranquilo, controlado. La humilhação aún persistia, pero se havia atenuado por el inegável cambio de poder. Los murmúrios de los passageiros já não eram de medo, sino de reconhecimento, aceptação, los primeiros indícios de justiça. Uma azafata se aclarou a garganta, com voz firme autoritaria. Senhor, necessito sua cooperação. La companhia revisará este incidente habrá consequências. Suas palavras resonaram como mazazo. El piloto apretou a mandíbula, presa del pânico. Por primeira vez, não era ele quem tinha el controle. El hombre recorrió a cabina com la mirada, captando leves assentimentos. Os teléfonos seguiam suspendidos em el aire, gravando discretamente, testigos silenciosos coletivos listos para confirmar lo que todos haviam visto. La situação estava cambiando. La autoridade já não dependia del rango ni del título, agora se basava em la verdade la rendição de contas. La voz del piloto se quebrou mientras intentava recuperar el controle. Esto não é justo, não lo entiendes. Entender que, interrompió el hombre com voz firme e inquebrantável. Que tus acciones tienen consequências. Que la arrogância não oculta la crueldade. Que la gente se dá conta, incluso quando crees que não. La cabina estava em silêncio, salvo por el murmúrio de la tensión, la respiração coletiva de los passageiros que aguardaban las inevitáveis consequências. Cada sussurro, cada mirada, cada gravação era recordatório. El dominio basado em el miedo podia derrumbar-se ante el menor atisbo de verdade. El rosto del piloto se enrojeceu, seus olhos se dirigiram a las filas de testigos silenciosos. Intentou enderezar-se, intentou esbozar uma sonrisa de autoridade, pero el peso de la exposição lo abrumava implacavelmente.
Estava atrapado, Y todos podiam vê-lo. Um sutil gesto de assentimento de um passageiro hacía o hombre generou uma oleada de solidariedade em la cabina. O cambio de poder havia comenzado, no de forma violenta ni abrupta, pero sim inegável. O hombre não necessitou usar la voz ni enfrentar-se fisicamente. La verdade, la multitud Y las pruebas se alinearam. La arrogancia del piloto antes tão asfixiante se desmoronava. La azafata se acercou. Senhor, quedará usted em tierra hasta que la companhia revise esto. Tendrá que dar uma declaração. Si esto quedará registrado. Su tono era firme, inquebrantável, uma última muestra de autoridade que se imponia em el vacío que havia dejado el piloto. Os ombros del piloto se desplomaram. Su postura segura flaqueou, reemplazada por la inquietude. Cada pisca de domínio que havia exercido com tanta crueldade se desvanecia, erosionada por los testigos, las pruebas Y la silenciosa fortaleza del hombre ao que havia humilhado. El hombre exhalou lentamente, com el pecho elevando-se com serena determinação. Aún não era la vitória, todavia quedaban consequências por afrontar, pero las primeiras grietas inconfundíveis já se haviam formado. La justicia, sutil pero inegável, havia comenzado su curso. Y em aquela cabina tensa Y frágil, todos lo sintieron, la situação havia cambiado. El piloto havia perdido el control. La resiliência, la dignidade Y la silenciosa fortaleza del hombre, agora dominaban la sala. O primeiro impulso real de la retribuição havia legado. O piloto permanecia rígido, com la mirada fija em el suelo, agobiado por el escrutínio corporativo como uma tormenta a ponto de estalar. Cada sussurro, cada gravação telefônica, cada mirada a los passageiros havia construído uma jaula de responsabilidade a seu alrededor. La arrogancia que antes emanava de ela havia desaparecido, reemplazada por um pânico agudo Y visceral. La voz de uma azafata resonou em la cabina, clara Y firme. Senhor, a partir deste momento, queda usted em tierra. O personal de seguridade lo recibirá em la puerta de embarque. Sus acciones de han infringido las normas de la companhia Y habrá consequências. Las palavras resonaram com contundência, sin sonrisa irônica, sin evasivas, solo la cruda claridade del juízo. El hombre inhaló, su pecho elevando-se lentamente, aún com la humilhação aún presente, pero atenuada agora por uma silenciosa reivindicação. Havia soportado el café, el empujón, el ridículo público, pero la balança se havia inclinado hacia el Y, el piloto já não podia dominá-lo. Todos os passageiros que haviam observado em silêncio se inclinaram ligeiramente hacia adelante. Y, suspiro coletivo de reconhecimento, lenó la cabina. Las manos del piloto temblaban mientras se aferraba a los reposabrazos, com los nudillos blancos. Esto não ha terminado, murmurou com voz tensa apenas audible. Su intento de recuperar el control se desmoronou ao instante ante la realidade de la exposição. Las pruebas Y el testemunho público. La mirada del hombre se encontrou com la suya, serena e inquebrantável. Se acabou por ahora, dijo em voz baixa, pero cada palavra tinha peso. Hoy afrontarás las consequências de tus actos. Não havia regodio ni triunfo, solo la silenciosa Y firme resolução de alguém que havia sido agraviado pero se negava a doblegar-se. Los passageiros cuchicheaban entre si, asintiendo levemente, conscientes del cambio. Los teléfonos grababan, capturando las repercussões em tempo real. La carreira del piloto, antes intocável para la cabina, agora pendia de um hilo. Y cada segundo era um recordatório de que el domínio basado em el miedo Y la crueldade es frágil. Um agente de seguridade entrou em la cabina, tranquilo pero autoritário. Senhor, necessitamos que se aparte. La mirada del piloto se movió rapidamente buscando desesperadamente apoio, alguma señal de que sua fachada aún se mantenía. No la encontrou. La autoridade que antes lhe havia parecido absoluta, agora lo dejaba aislado Y expuesto. El hombre exhalou de nuevo, relajando ligeiramente los ombros. La tormenta que lo atenazaba havia amainado, reemplazada por um sereno sentido de la justicia. Não se tratava de uma vitória personal, sino de la confirmação de que la integridade, la paciencia Y la resiliência podiam hacer frente a la arrogancia Y la crueldade, incluso em los lugares mais insospechados. La tensão em el camarote persistia, pero agora se respirava uma energia distinta. Alivio, um sutil orgulho Y silencioso respeto por el hombre que havia soportado la humilhação pública sem quebrar-se. Los sussurros se convirtieron em murmúrios de aprobação.
como se os próprios passageiros hubieran participado em el restabelecimento del equilíbrio. El piloto, escoltado fuera de la cabina, mirou hacia atrás uma sola vez, com os olhos muito abertos, la boca apretada, destello de miedo y arrepentimiento, y luego desapareció. La tensión en la cabina se dissipou ao instante, reemplazada por el zumbido de los motores y el sutil reconhecimento de uma lección aprendida, dolorosa y publicamente. El hombre se recostou em seu asiento, com las manos ligeiramente apiadas em el regazo. Mirou a mancha de café que aún se aferraba a sua camisa, pequeno y amargo recordatorio de lo sucedido, pero ahora, uma prueba de resistência. La justicia havia legado, y el mundo, incluso em aquela pequena cabanha, havia sido testigo. La cabina se sumiu em uma calma pausada. La tensión se desvaneció lentamente, deixando uma sensação de pesadez. Los pasajeros exhalaram a unísono, relajando los ombros y apaciguando los murmulhos. El pecho del hombre se elevava y descendia com regularidade, sereno ahora, templado por las secuelas de lo ocurrido. La mancha de café aún permanecia em sua camisa, pero ya não era uma marca de humilhação, sino símbolo de resiliência. Observou os rostros de quienes haviam presenciado la terrible experiencia. Curiosidade, culpa, admiração, todo se mesclava em suas expressões. Algunos evitaban sua mirada, outros assentiam levemente em señal de reconhecimento, y unos pocos sussurraban palavras de aliento. Em esse tapiz silencioso de reacções humanas, percebió o impacto de la resistência, la dignidade y el valor silencioso. Suas manos descansaban suavemente sobre seu regazo. El peso emocional del dia não havia desaparecido, pero se havia transformado em algo poderoso. Recordatorio de que manter-se firme ante la crueldade podia cambiar el mundo, aunque solo fuera levemente. Compreendió que el poder nunca era absoluto. Podia ser questionado, expuesto y derrocado por la verdade, el testimonio y uma resolução inquebrantable. Fuera de la cabina, el piloto havia sido escoltado. Sua fachada de seguridade se havia derrumbado por completo, reemplazada por vulnerabilidade y miedo. Las repercussões lo perseguiriam, investigações corporativas, consequências profissionais y la marca indeleble de la responsabilidade pública. El hombre no sentiu triunfo, sentiu algo mais profundo, algo mais silencioso, la satisfação de que se hiciera justicia em tempo real. Uma azafata passou y asintió levemente com respeto. El hombre lo agradeció com uma leve sonrisa, gesto de reconhecimento por seu papel em corroborar la verdade. La cabina, antes cargada de miedo y tensión, agora respirava sutil suspiro coletivo de alivio. Reconhecimento compartido de que la injusticia havia encontrado resistência, y la resistência havia triunfado. Echou vistazo ao asiento contíguo, imaginando a los incontáveis passageiros que haviam presenciado el drama. Cada mirada, cada sussurro, cada gravação telefônica havia contribuído ao cambio de poder. Compreendió que as ações mais insignificantes podiam generar os maiores cambios. Y em esse momento de quietude y reflexão, compreendió a lección mais profunda. La perseverancia, la dignidade y el valor para afrontar las injusticias, incluso em soledade, podiam desencadenar cambio. El mundo quizá não sempre actúe de imediato, pero la verdade, uma vez revelada, cobrava uma força propia. Se seu silêncio habló mais fuerte que o odio, se sua paciência e integridade transformaram o miedo em responsabilidade. Então, cada persona que observava, cada persona que presenciava esse momento, tinha uma opção. Permanecer passivo ao usar-se, aunque fuera em silêncio contra a crueldade. La cabina vibrava com uma nova energia, sutil pero innegable. Y mientras los motores zumbaban suavemente, levando-los hacia su destino, el hombre cerró los olhos instante. La tormenta havia passado, pero las lecciones permaneciam, grabadas en la memoria, en la consciencia, en la narrativa invisible de todos los que haviam estado ali. Se recostou tranquilo, resiliente y consciente. El cambio podia comenzar em los momentos mais pequenos y silenciosos, pero tinha el poder de transformar vidas. Se momentos como este te comovem, se el coragem y la justicia resuenan em ti, recuerda presenciar, reflexionar y participar. Porque cada história, cada acto de resistência merece ser visto y recordado.